Oi, pessoal, bom dia. Então, eu vim aqui esclarecer para vocês o motivo do meu sumiço, tá? Porque eu sei que no último vídeo eu prometi que gravaria mais vídeos, né? Mas, gente, o que vem acontecendo comigo há alguns meses já, eu, eu cheguei ao fundo do poço, pessoal. Olha aqui o meu cabelo. Então, gente, o que aconteceu? Vocês sabem que há 2 anos e meio eu perdi meu pai. Eu sei que para muita gente é muito tempo, já era para que eu tivesse superado tudo. Mas eu não superei, gente. Porque junto da perda dele, eu não tive um apoio. O que eu quero dizer um apoio? A minha mãe vai fazer 81 anos. Eu tinha que ser o apoio para minha mãe, né? O apoio para o meu filho, para todo mundo. Eu tive que ser a fortaleza deles. Enquanto isso, eu não me cuidava. Eu fui caindo, caindo, caindo. Eu ganhei peso, pessoal, ganhei bastante peso, ganhei cerca de 40 quilos, tá? Eu cheguei ao limite de que eu não queria pessoas perto de mim, nem as pessoas que eu amava. Meu filho chegava do serviço, queria conversar comigo, eu escutava e não falava, e às vezes eu dizia para ele: tô com sono, eu preciso dormir. Então eu fui magoando, sem querer, as pessoas que me amavam, tá? Gente, é muito difícil. É muito difícil. Quando tu perde alguém que é a tua base, o teu alicerce, e tu não tem mais com quem contar. Não é que eu fosse uma pessoa sozinha, mas eu não podia chegar na minha mãe, desabafar, chorar, gritar, que era o que eu tinha vontade, porque eu iria prejudicar ela. O meu filho também, muito apegado no vô, sabe? O meu esposo tentou de tudo, assim, para me ajudar, mas não me supria. Eu cheguei a querer me separar dele, cheguei a mandar várias vezes ele embora. Se ele não fosse muito resistente, muito resiliente, ele teria ido embora, porque ele não tinha mais uma esposa, né? Gente, eu cheguei ao limite de dormir, 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 de não sair da cama, de não fazer nada, de não me levantar da cama para pegar um copo d'água. Eu cheguei a ficar 3 dias sem tomar banho. Eu sei, gente, eu vou ter críticas, mas não é. Quando eu pensava que eu ia sair do meu quarto, da minha cama, eu voltava. Eu chegava a sentar, ficar de em pé e voltava. Mas daí aquela coisa assim. O Cláudio chegava, me pegava pelo braço, vamos, eu te ajudo. E eu ia, gente, não era só questão do peso, sabe? De sentir o peso. Porque eu já era pesada, daí imagina 40 quilos a mais. É um peso que eu nunca tive na vida. O que eu mais amava cozinhar, eu fiquei insegura. Todo prato que eu fazia, eu tinha que chamar 2, 3 pessoas para provarem. Porque eu tinha insegurança de estar sem tempero, de estar salgado, sabe? De ter feito errado. Eu ficava rezando pro cliente gostar, pro cliente não reclamar, enfim, gente. Foram tantas coisas juntos, sabe? Eu fiquei com medo de. Eu tinha um medo da morte de qualquer coisa, gente, de qualquer ser, sabe? E infelizmente ocorreram mortes, né? Desde que vocês verem o vídeo aí, eu atropelei o Leonardo, que era um cão já idoso. Daí uma dos meus Yorks, uma das mais velhas das gurias, engravidou de uma maneira porque eu tive que ir ao médico. Ela estava no cio, toda protegida, com a calcinha, tudo no meu quarto, mas um dos machinhos conseguiu roer a porta, né? É madeira, mas eles conseguem. E pegou ela, né? Daí o meu filho tentou de tudo ali pra não deixar, mas enfim, ela engravidou de um bebezinho, um cachorrinho. E nós achamos que a Lua estava engordando, né? Daí até que eu disse: Cláudia, ela não tá engordando porque as maminhas dela estão com leite. Daí levamos no veterinário, fez eco, comprovou um filhote. Ele nasceu 3 dias antes. Só que o problema é que a Lua entrou em trabalho de parto já à noite,
no dia 28 de fevereiro. E não teve nada de dilatação, nem 1 milímetro. A bolsa estourou, eram 2 horas da tarde, e o filhotinho foi nascer às 4 horas da manhã do outro dia. Eu achei que eu ia perder ela, gente. Eu liguei para tudo, eu liguei para ONGs, eu liguei para hospitais, eu implorei, porque a base do valor era 1.000 e pouco, 1.200, 1.600, chegou até 3.500 por causa do horário, né? E eu não tinha esse dinheiro, eu ia ter esse dinheiro dali 3 dias. Daí eu pedi pra gente que me conhecia, gente que poderia me ajudar, pessoas de ONG, e eles disseram pra mim: se ela não ganhar, não conseguir parir, né, vai morrer ali o filhote. Era o que me diziam, porque eu não tinha o recurso financeiro. Graças a Deus, nós conseguimos puxando. Ele morreu porque faltou o ar, né? Mas por um tempo eu me culpei, porque ele nasceu todo quebradinho. De tanto que eu tive que pegar um pano e puxava, enquanto eu puxava pelo pezinho, porque ele nasceu pelos pezinhos. E ela urrava, ela já não tinha mais força. Gente, aquilo assim, ó, foi uma tortura. O meu filho chorando e olhando, a minha mãe desesperada, o meu marido e eu também. Mas enfim, ela conseguiu ganhar. Depois veio o sofrimento dela teve a febre do leite, ela tomou o leite, o remédio aquele Laxec, eu acho que é o nome, para secar o leite, mas levou uns 4, 5 dias para secar totalmente. Enquanto isso ela procurava, tivemos que tirar todos os ninhos da casa, as caminhas, tudo coberta fofinha. Os irmãos, ela se encostava nos irmãos e que ela pedia, tu via que ela implorava, que ela, enfim, ela levou quase um mês para se recuperar mesmo, uns 20 e poucos dias. Depois eu perdi um cachorro também, um mais velho, o Ian. Ficou 10 dias dentro da minha casa. O veterinário me disse: não adianta tu trazer, é a idade, deu problema renal, vamos amenizar com antibiótico, com remédio para dor. Era água e comida na boca, porque ele não tomava água e nem comia. Eu comprei aquela latinha de AD, que é um suplemento alimentar, fazia a ração no liquidificador, batia, fazia uma papinha, botava um pouquinho da AD, misturava e dava a água de hora em hora. Depois passou pro soro aquele Hidrafix, sabe, da garrafinha, enfim, gente. Foram muito sofrimento, muita coisa. Eu vi aquele bicho penando. O bicho durou 15 dias, ficou 10 dias sem fazer, sem urinar e sem evacuar. E o veterinário mandando tal remédio. Só dizia que não adiantava internar, né? Até que eu pedi para Deus: tira o sofrimento dele, leva. Porque ele já estava cego, ele estava surdo, ele não caminhava, ele virou um vegetal, né? Enfim. E pessoal, assim, ó, não foi só isso, sabe? Foi o desamor de muitas pessoas da família, as quais, assim, eu sei que eu não fui perfeita para eles. Mas eu ajudei a criar, eu ajudei quando for preciso. Sempre que me pediram de alguma maneira que eu pudesse ajudar, eu nunca disse não. Daí me defamaram no Face, contaram mentiras de que eu era uma má filha. Aí, entre tantas coisas, gente, aquilo pra mim foi uma apunhalada. Disseram que eu era ridícula em gravar vídeos, que eu não tinha o que fazer, que eu era uma desocupada, que. Enfim, gente. Pense assim, quando alguém quer destruir alguém, foram as palavras que eu vi de pessoas que eu amava, né? Daí tu tem que. Eu não sei se hoje em dia é o ressentimento que eu tenho. Não tenho raiva, não desejo mal, mas não quero ver na minha frente, né? E tudo isso, pessoal, sabe? E o problema com a minha mãe. Daí eu comecei a perder cabelo, pessoal. Eu chorava, eu ia tomar banho. Não era um fio que caía, não era fios. Chegava a cair as mechas. Eu fiquei com tufos, eu fiquei com buracos na cabeça. Daí já vinha fazer um tratamento. Já tinha, eu acho que, comentado com vocês que eu usava make-up hair. Não tava adiantando nenhum. Daí eu fui. Daí, gente, eu arrumei um médico. Consegui, com a bênção do senhor, que ele não cobra consulta, vem em casa, é um senhor, que
que eu creio que já seja aposentado, mas ainda está ativo, né? Ele vinha, me examinava, ele me pagou os exames, ele me trazia os remédios, que ele ganhava muito de amostra grátis, porque ele faz um serviço muito bonito comunitário. Me ajudou com o cesto básico, tudo assim no meio da dificuldade, assim, né? Porque eu tive que parar com o iFood, eu parei por causa do medo. Daí, graças a Deus, o meu marido conseguiu trabalhar com um ex-colega antigo dele que abriu um ramo de estética e ele pegou de manobrista e segurança. Não é muito salário, mas já ajuda, né? Muito baixo, sou grata a Deus. Daí o Cláudio trabalhando, os primeiros dias foram horríveis, sem o Cláudio dentro de casa. Eu me sentia perdida, eu chorava. Eu escutava coisas, eu escutava vozes, eu via gente entrando dentro da minha casa. O meu filho saía para trabalhar, meu filho casou. Ganhei uma filha, não ganhei uma nora. Muito boa, uma rica pessoa. Eles vivem bem, tá morando aqui comigo. Me ajuda em tudo que pode, tudo que pode. A Brenda me ajuda. O Zé Carlos também, um rico filho. A mãe, graças a Deus, sempre, sempre do meu lado. Daí Deus foi tão bom que me devolveu meu irmão e a minha irmã. Que eu sei, gente, assim, que depois que quebra, tu não vai conseguir colar, não vai ser mais perfeito. Mas a gente tá tentando, sabe? Ontem ele me visitou, conversamos daí depois um pouco pelo WhatsApp. Ele falou que se orgulhava de mim, porque ontem ele viu eu vendendo comida pelo WhatsApp, né? Ele viu. Então isso me deu um up, sabe, gente? Até pra vir falar aqui com vocês. Porque eu tava numa situação muito crítica, pessoal. Se não fosse essa minha nora que Deus me deu a fazer as refeições para eles, para nós, eu não conseguiria. Se não fosse ela me ajudar a limpar a casa antes de trabalhar, ela ajuda, eu não conseguiria. Fazem 2 dias que eu levanto e eu faço as coisas, que eu limpo a casa, no meu ritmo, por causa do peso que tá bem mais pesado, né? E eu consigo fazer muito devagarinho, mas consigo, vou dando um jeitinho na minha cozinha do jeito que eu quero. Eu sento, areei minhas panelas, areei todo o meu fogão, arrumei minhas bancadas, sabe? Botei em ordem a cozinha. Só falta lavar o sugar e o vidro da cozinha. E arear por fora a minha fritadeira, porque eu areei toda por dentro, mas por fora. Como o tambor é muito grande, tem que lavar na rua. Daí só o Cláudio para lavar, porque eu não alcanço daí no tanque, porque é muito alto para mim. Mas enfim, gente. Quando eu fui cortar meu cabelo, eu decidi cortar em casa, porque eu tava só com um rabinho bem fininho, não chegava a grossura do meu dedo. E cheio de ponta, né? Como se fosse um corte químico. Eu já tava com vergonha do cabelo. Para muitas pessoas vai dizer, é besteira, mas gente, pra gente que é mulher, sabe que o cabelo é importante. A gente sabe. Toda mulher sabe. E eu perdi quase todo o meu cabelo agora, com tanto tratamento, gente, que ele tá vindo, ó. Mas se vocês verem, tem umas falhas grandes ainda, ó, de cabelinho novo que tá vindo, ó. E aqui para trás, que eu não vou conseguir mostrar, se eu conseguir tirar foto, eu peço pro Cláudio tirar para mim. Que hoje ele tá em casa, mas olha aqui, vocês podem ver que eu tenho espaços, ó. Aqui nem tanto, mas pra cá, não me lembro. Aqui, gente, ó. Ó, perdi bastante. E aparecia. Daí eu peguei e cortei o cabelo. Daí o meu filho disse assim pra mim, mãe, vamos que eu vou te levar no salão pra te endireitar, porque ele ficou feio, ficou todo torto, né, pessoal? Porque eu só peguei e cortei aquele rabinho, daí o resto ficou, ele ficou por aqui mais ou menos, algumas partes, a franja vinha aqui. Daí o guri me levou num salão. Daí o cabeleireiro deixou ele aqui na altura da orelha, ele já cresceu um pouquinho, cresceu cerca de 2, 3 dedos, ele tava na altura da orelha. Fez um Chanel bem batidinho mesmo. Mas, pessoal, eu fui até o cabeleireiro com um lenço na cabeça. O rapaz, assim, cabeleireiro muito querido, o Júnior, se sensibilizou, assim, eu não falei nada pra ele, eu só disse, moço, faz o que der, só pra melhorar. E ele fez, assim, que, eu não vou dizer, assim, que a minha autoestima subiu, sabe, mas eu não achei mais a necessidade de usar o lenço.
Daí o meu guri até pegou e botou na foto do celular dele, ele de perfil, eu e ele, que ele tirou uma foto lá. Ele me apoia muito, gente, muito. O meu irmão ontem disse, Eliane, eu não esperava que o teu filho fosse tão bem criado e tão amoroso contigo e com a nossa mãe. Porque, gente, ele se acorda de madrugada para ver a avó dele. Ele se acorda de madrugada para vir me ver. Ele tá trabalhando direto, sábado, domingo, feriado. Graças a Deus o emprego dele deu uma oportunidade de crescimento para ele. Isso com 8 meses de emprego, porque ele não falta, ele não se atrasa, ele fica com o gerente até o final. Se precisar fazer hora extra, ele faz. Se precisar fazer algo que não é da função, ele faz. Ele não se nega para nada. E essa menor é igual. Trabalha os dois em mercado, só em mercados diferentes, concorrências, né? Mas ela é caixa e agora ele trabalha entregando pro iFood. Eu não me lembro o nome do cargo dele, mas eu sei que ele abre o caixa. Ele trabalha. A gente não vou lembrar. Eu sei que as pessoas fazem as compras online e ele vai lá e faz a compra, né? E passa no caixa. Eu sei que é isso, tá? Então ele tá na realidade realizando 3 funções. Mas pessoal, o que eu queria dizer para vocês era isso, assim, ó, é muito doloroso tu ter perdas, porque eu já tinha perdido 2 irmãos, eu vi meus pais durante anos, assim, apagando como se fosse uma vela, sabe? Apagando, apagando. No dia que meu pai se foi, ele dizia, agora eu vou matar a saudade dos guri um pouco. Então, pessoal, assim, ó, é triste quando o mundo desmorona. Daí muitas pessoas, assim, da minha família acharam, agora porque ele morreu, né? Ela não vai ter mais o dinheiro. Gente, há muitos anos já que desde que nada contra, pessoal, o sol brilha para todos, mas para quem é taxista ou conhece um taxista sabe que com a chegada dos carros de eles aplicativo, caíram muito o movimento pro táxi, muito, muito, muito. Então, bem dizer, o taxista ele trabalhava para sobreviver, né? Meu pai comprava antigamente carros à vista, trocava. Daí os últimos 2 carros ele teve que fazer parcelas de 24 vezes, né? Então, gente, foi isso assim que aconteceu comigo, a perda de cabelo, o ganho excessivo de peso. Fiquei mais doente dos rins, gente. Tive uma bactéria muito forte nos rins. Eu tive um problema que todo mundo achou que eu tive um derrame, mas não é. Eu não posso mais me assustar que eu fico gaga. Gaga que ninguém entende o que eu falo. Mas a primeira crise que me deu, eu não me lembro qual foi o motivo. Me lembro, gente, foi o motivo. Foi por causa, conversando com a minha mãe, assim, sobre acontecimentos. Daí a minha mãe discordou demais, assim, sabe? E aquilo me deixou nervosa, porque eu entendo que irmãos têm ciúme de irmãos, mas eu também já tive ciúme dos meus, porque eu não era a filha predileta. Eu acho que não existe de filha predileta, mas não era a filha mimada. O mimado era o que veio antes de mim, até ele casar. Daí depois que ele casou, que ele se ausentou um pouco, por causa de trabalho, família, né? E iniciando a vida dele, né? Aí que a minha mãe se apegou mais em mim. Mas isso eu já tinha o quê? Uns 15, 16 anos. Que até então eu era meio apagada na família, né? Mas, pessoal, daí eu escutei muita coisa. Eu fui ameaçada na rua porque alguém da minha família fez uma postagem no Facebook. E eu fui a última ver, porque eu não era amiga dela no Face, né? Eu vi por um acaso no Face de outra pessoa da família que eu fiz uma postagem e marquei ela sobre as minhas comidas que eu vendia, né? Porque como ela tinha amizades muito aqui no bairro, para ver. E o que aconteceu? Daí eu fui ver se a postagem tinha entrado. E quando eu vi aquela publicação, gente, aquilo assim, ó, eu entrei em desespero. Daí a minha mãe, isso não é nada. A minha mãe tentando me consolar, gente, aquilo me deixou num desespero. Porque uma pessoa
que não é da família, que viu a postagem, disse que o dia que visse na rua ia me bater, que ia quebrar meu carro, que eu merecia morrer, sabe? E eu sei, gente, pelo amor de Deus, eu tenho um relato da minha mãe, um vídeo, só que eu não posso postar por causa que a minha mãe já tem uma certa idade, ela é muito lúcida, mas o problema é que pessoas podem usar esse vídeo contra mim. Mas onde ela relata tudo. Ela fala nomes, ela relata, ela fala os acontecidos, ela esclarece, né? Ela fala o que eu faço por ela, o que eu fiz por ela, que eu chamo minha mãe de filha, né? E agora, gente, não sei, eu tô vivendo de altos e baixos. Eu quero muito voltar para a segunda temporada. Hoje eu vou reabrir a loja no iFood, porque é domingo, o Claudio está em casa. Ele folga no domingo e na segunda, que o lugar que ele trabalha não abre domingo e nem segunda. Então eu vou trabalhar hoje. Eu preciso trabalhar, gente, eu preciso mesmo. Porque como todo mundo sabe, eu tenho 11 cães aqui, os Yorks. Eu tenho agora 3 gatos de resgate e mais 10 cães de resgate. E isso te gera um custo alto, por causa que é alimentação, é vacina, é o remédio antipulgas, sabe? É uma consulta e outra quando precisa, eletiva, né? E eu tô me tratando, pessoal. Eu tomo remédio para dormir, remédio para acordar e para depressão, para tirar a ansiedade. Creio eu que eu esteja já começando no processo de desinchume, desinchar. Não sinto que perdi peso ainda. E não sei se foi recorrido ao peso. Eu comecei a sentir uma dor muito no pé da barriga e no umbigo. Daí meu umbigo amarelou todo na volta. E começou a sair primeiro uma secreção, depois, pessoal, saía coágulos de sangue. Escorria sangue pelo meu umbigo. E eu entrei em desespero. O que é isso? O que está acontecendo? Daí eu tentei falar com o médico que me operou, né? Mas ele me operou pelo plano na época. E ele disse pra mim assim, isso não é coisa boa, vai no médico. Daí fui na UPA. A primeira vez a médica disse que nunca tinha ouvido falar disso. E me receitou um antibiótico, mandou eu pra casa. Não fez exame, não fez nada. Tomei um antibiótico, vim pra casa, só piorei. Fui a segunda vez na UPA. Daí não fizeram exame, não fizeram nada também. E mandaram fazer repouso. Só que na época eu tinha que vender os meus almoços. Eu pegava caloria ali, doía e eu piorava. E eu tinha todo o meu abdômen rígido. Eu caminhava encurvada, como se eu tivesse feito uma cirurgia plástica na barriga. E assim foi indo, sabe, pessoal? Daí, na quarta vez que eu fui na UPA, o médico fez uma eco e disse que foi um canal que ele se abriu, né? E que ele deveria ser cauterizado. Mas ele me passou uma medicação, porque ele falou pra mim, pra cauterizar aqui não tem como. Daí eu teria que internar no hospital. E internar não posso, gente, por causa da minha mãezinha, né? Todo mundo sabe que se eu for, ela vai querer ir junto e não vão deixar. Eu tenho medo que ela passe mal. Aí, este médico que veio em casa começou a me tratar. Ele me deu um líquido de passar para limpar cada vez que fosse sangrando. Daí eu fiz realmente repouso, fiquei 15 dias na cama, né? Levantava só para tomar banho mesmo. E graças a Deus parou, mas a dor ainda, a rigidez eu sinto, sabe? Mas me deu um antibiótico, daí agora terminei um antibiótico pro rim, porque eu tive uma infecção renal. E agora eu vou mudar de antibiótico amanhã. Ele vai me dar mais uma onda de antibiótico. Me deixou Voltaren injetável para mim tomar pra dor. E a morfina, né? Voltaren de 8 em 8 e a morfina de 2 a 3 vezes por dia. E ele que tá me dando, ele que paga, né, esse médico. Então, pessoal, é isso. Gente, só mais uma coisa que eu quero dizer pra vocês. Quando eu entrei no YouTube, foi uma válvula de escape que eu encontrei, porque eu sempre gostei, sempre assistia vídeo de limpeza da casa,
de culinária, sempre amei. Comecei assistindo os vídeos da Alice Salazar de maquiagem. Eu amava, simplesmente era amor. Até um dia que o meu marido disse, por que tu não grava? É óbvio, gente, seria mentira mesmo se eu dissesse que eu não esperava ganhar alguma coisa pelo YouTube. Mas não ganhei. Sou monetizada, tenho os comerciais, mas eu creio que esteja alguma coisa errada na minha conta. Eu já vi, meu sobrinho já olhou para mim, mas nós não encontramos o erro, né? Porque eu creio que já era para mim estar ganhando alguma coisa já, né? Mas enfim, gente, eu quero voltar, quero gravar hoje para vocês, e Deus, Nosso Senhor, quiser e permitir, e Ele há de permitir, depois desse vídeo. Só que eu vim esclarecer, pessoal, eu não abandonei o canal. Pessoal, eu respeito muito todos os meus seguidores. Eu posso dizer assim, ó, que eu encontrei amigos, família, que eu julgo família, amigos, por aqui, pelo canal. A Dani, a Elze, a dona Márcia Regina, e fora outras pessoas que eu não vou lembrar o nome, de youtubers assim que me pegaram pela mão, pessoal, sabe? E alguns seguidores, né, que me chamam às vezes no Instagram, que tem meu WhatsApp, me chamam. Os cachorros, gente, é sempre assim. Passa um cachorro na rua, eles começam a uivar. Então, pessoal, eu encontrei muito apoio de pessoas aqui. E que te dá um gás, sabe? Te dá uma esperança. Porque eu sei que o que já foi não volta mais, né? E como o médico disse pra mim, eu tenho que estar preparada. Minha mãe já tem uma certa idade. Não quer dizer que ela vá antes de mim, pode ser eu ir antes dela ou outra pessoa, porque graças a Deus ela tá muito bem de saúde agora, né? Mas, gente, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o próximo minuto da vida. Então eu aconselho vocês, vivam intensamente. Não fiquem, não briguem por besteira, pessoal, se brigarem, se discutirem. Procurem conversar, não fiquem de mal, porque nós só perdemos com isso, sabe? Hoje eu sei disso, que não vale a pena, gente, a vida é tão curta. Porque eu fico pensando, meu pai faleceu com 81 anos, eu já tenho 44. Eu já vi um pouco além da metade da vida dele. E posso dizer para vocês que eu lembro da minha festa de 15 anos. Lembro de episódios de quando eu tinha 7 anos, que foi a minha festa de 7 anos, né? Que eles fizeram. Então, assim, tu imagina, a gente tem lembranças da infância, né? E daí a vida passa assim, a vida é um sopro, né? Então eu sempre aconselho meu filho, a namorada, a esposa dele, ó, são dois jovens, né? Então, pessoal, acabou a bateria. Que eu tava falando pra vocês. Então, curtam a vida, pessoal, sejam felizes, não fiquem assim que nem eu brinco com eles, não fiquem de mimiseira, sabe? Aprendam que a vida ela é tão curta pra gente se apegar em bobagem, em coisas pequenas, em fofoca, em intriga, em se importar com a vida dos outros, sabe? Vivam a vida de vocês, vivam a vida com a família de vocês, sabe? Aproveitem o máximo que vocês puderem da vida, das pessoas. Saibam perdoar, saibam pedir desculpa, saibam pedir perdão. E amem, gente, porque não há nada mais importante na vida do que tu ter as pessoas que tu ama na tua volta. Eu fico pensando hoje, gente, assim, que muitas vezes, por estar cansada, ter chegado do emprego cansada, ou por querer ficar na minha casa, ou por querer assistir um filme, eu deixei de viver com meus pais, com os dois. Deixei de ir pra praia com eles, deixei de ir em algum lugar com eles. Às vezes simplesmente por preguiça até, por estar cansada, por não querer. E hoje eu me arrependo, sabe, de não ter tido esses momentos com os dois juntos. Então eu venho aqui dizer pra vocês isso, gente, aproveitem. Pensem 2, 3, 4 vezes antes de brigar, antes de dizer não. Porque não vale a pena, gente. Só quem já perdeu, e perdeu muito, que sabe.
Como eu falei para vocês, eu perdi 2 irmãos, um com 33 anos, outro com 50. O de 33 morreu de cirrose alcoólica. O de 50 morreu num acidente de moto. Eu perdi meu pai por erro médico, sabe? Eu perdi minha família por também ter sido muito intolerante, por ter julgado eles, não ter visto os porquês deles, que cada um tem o seu jeito de sofrer, né? Seu jeito de sentir a sua dor. E eu não entendia isso, eu só queria o quê? Que eles estivessem próximos, que eles estivessem com nós, que eles fizessem parte da nossa família aqui, que eu digo a nossa família, minha mãe, eu, né? E eu não entendi que eles tinham a vida deles. E daí eu julgava, eu ficava com raiva, eu fiquei magoada e não me levou a nada, gente. E graças a Deus, que Deus é bom, eu consegui ter eles de volta. Como eu falei para vocês, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eles erraram, mas eu errei também. Então, pessoal, muito obrigada para quem assistiu esse vídeo. Que esse vídeo ele sirva um pouco de orientação para vocês, de uma luz, que se vocês souberem de alguém que esteja depressivo, gente, depressão não é brincadeira. Depressão pode te matar, porque eu quase morri, tá? Depressão faz a tua mente criar que tu tá doente. Depressão faz a tua mente adoecer teu corpo. Faz com que tu desista da vida. Eu só não tentei o suicídio porque eu prometi pro meu pai que eu ia cuidar da minha mãe. Eu prometi pra minha mãe que eu ia cuidar dela. Mas, gente, eu dizia que para mim viver é um castigo. Eu cometi esse pecado perante Deus, sabe? Negar a minha vida. A vida que Deus me deu. Que Ele só tem o direito de me tirar. Mas, enfim, gente, depressão é coisa séria. Então, prestem atenção, ajudem quem tem depressão, conversem. Eu penso seriamente em criar um grupo, assim, de pessoas que passam pelo que eu já passei, para tentar ajudar. Porque, gente, é só assim que a gente sai do buraco, com ajuda. Sozinho não sai. Não sai sozinho. Por isso que eu disse para vocês hoje, eu faço uso de várias medicações. Eu tenho acompanhamento médico. Eu tento conversar mais com a minha família. Que nem falei para vocês, eu tive que ganhar de peso, eu perdi meu cabelo. A minha pele ficou toda roxa, principalmente as minhas pernas e braços. Arroxaram tudo, que é da ansiedade, dos nervos, né? Minha pele ressecou demais. Tô fazendo tratamento pro rosto também. Tratamento até que eu vi na internet, gente, que até vou passar pra vocês. Uma misturinha bem boa, sabe? Tá ajudando bastante mesmo, hidratando bastante o meu rosto. Eu tive apoio de muita gente estranha, muita gente que me pegou pela mão e me carregou, sabe? E eu sei que eu vou sair dessa, com o apoio de vocês, voltando a fazer o que eu gosto, que é o canal. E espero que vocês entendam. Espero também, vou pedir para vocês o que eu peço sempre, que vocês curtam este vídeo, que vocês compartilhem ele, que vocês ativem o sininho de notificação, que vocês compartilhem, gente, porque é muito importante. Eu sei que é um relato de mais uma pessoa, mas é um relato sincero, um relato verdadeiro, porque eu passei e estou passando por isso. Então, repassem esse vídeo, gente. Não é na intenção de ganhar, tá? Mas repassem esse vídeo. Repassem e ajudem as pessoas. Ajudem quem tem depressão. Seja o tipo que for, seja o motivo que levou essa pessoa a ter essa depressão, mas ajudem. Sabe, gente? Porque é importante ajuda. Sem ajuda a gente não consegue. Então, pessoal, fiquem todos com Deus. Que Deus e Jesus abençoe todas as famílias de vocês. Com muita paz, muita luz, muito amor, muita união, com muita saúde, com prosperidade. Que todos os desejos de vocês se realizem, tá? Porque Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Deus, tudo é no tempo de Deus, tudo, tudo, tudo. Não adianta a gente antecipar. Eu sei que eu passei por algo que eu tinha que passar.
mas agora Deus tá me ajudando, tá me mostrando saídas, tá? E eu tô agarrando em todas elas, estou me agarrando em todas elas. Então, um beijo no coração de todos vocês, gente. E até o próximo vídeo, se Deus, Nosso Senhor, quiser. E Ele quer. Eu sinto no meu coração que Ele quer, tá? Então, até logo, gente. Tchau.